Começa agora na Vibe Mundial o programa Oráculos e Mistérios, com o astrólogo, tarólogo e terapeuta holístico Luiz Júnior. Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Uma boa tarde para você que me acompanha aqui pelos 95,7 FM da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou Luiz Júnior e estarei com vocês até às 17 horas, aqui nessas belas ondas energéticas, cheio de boas vibrações. Nos trabalhos técnicos, meu querido Jean, tá ali mandando oi para todo mundo. Pessoal, eu sou Luiz Júnior, estaremos aqui com oráculos e mistérios e você vai sentir uma diferença. Normalmente eu começo esse programa falando sobre a grande energia vibracional da semana astrológica. Porém, tem um assunto que está me chamando tanta atenção que eu decidi trazê-la de volta. Quem me conhece, quem tá comigo já há um tempo acompanhando a Oráculos e Mistérios, sabe que eu estudo pra caramba. E eu tava vendo exatamente aulas de filosofia, olha só a doideira. Falei, eu quero aprender esse troço. E comecei a ver algumas coisas, e fui atrás, e comecei a pesquisar, me inscrevi em os cursos. E eu dei de cara com um conceito muito louco de um cara chamado Max Weber. O Max, ele vai falar o seguinte, burocracia. O que é burocracia? Basicamente, burocracia é aquilo que é feito, não é aquilo que está feito para te encher o saco. Sabe quando você vai lá na repartição pública e fica 3 horas para conseguir uma senha? Não é isso. Burocracia é tudo aquilo que é feito racionalmente para fazer com que as coisas funcionem. Essa é a definição básica da burocracia. Mas aí o Max Weber ele vai falar, olha, é legal, é bom, você precisa ter ali senha, você precisa ter controle, você precisa ter método, você precisa ter um planejamento, uma sequência para que a coisa possa acontecer. Ok? Porém, temos um problema. Quando essa burocracia se torna extrema, é como se você estivesse numa jaula de ferro. Ou seja, é como se você nada mais funcionasse. Sabe, você tá ali, mas a coisa não vai, fica horas para conseguir uma coisa, aí dá aborrecimento, você fica aprisionado. É o oposto extremo. Tudo bem, fechei lá, né? Acabou a aula, abro o meu computador e para variar eu também adoro arte, tá, pessoal? Até semana passada eu passei o dia aqui no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Incrível, recomendo fortemente para quem nunca foi. E aí eu acabei de fechar a aula, dei de cara com um quadro de Goya. Francisco Goya, ele foi lá do século XVII, se eu não me engano, e ele pintou um quadro que é assim, tenebroso. Você bate o olho e fala, nossa, o que é isso? Tem um monstrão grande, enorme, pegando uma pessoa pelas pernas e comendo partes desse monstrão. Bati o olho, na hora eu lembrei de um mito. Esse quadro do Goya se chama Crono devorando seus filhos. E aí eu lembrei do mito da criação do mundo. Quando Urano, olha só que legal, pessoal, e nós vamos já chegar onde a gente precisa chegar. Urano, que era um grande deus celeste lá da criação grega, ele descia de tempos em tempos para fertilizar Gaia, que era uma das primeiras grandes deusas. Então ele vinha, tinha relação com Gaia, ia embora, curtia a vida, e Gaia ficava aqui grávida. Toda a gravidez de Gaia não foi boa. Gaia foi tendo dores. A cada gravidez, ela ficava com muita dor. E cada vez que ela gerava um filho, era um monstro. Então Gaia teve hecatonquiros, que eram seres com 100 pernas, 100 olhos, 200 braços, 3 cabeças, que destruíam a terra a cada passo que eles davam. Gigantes, que a cada passo destruía uma floresta inteira, ciclopes, aqueles que tinham um olho só no meio da testa, e os titãs, que eram mais bonzinhos, mas ainda assim não era flor que se cheirasse. E assim foi. Urano vinha, fertilizava Gaia, ia embora, e aí ela ia tendo filhos. Um desses filhos, Crono, ele se enche de ver aquilo e fala, não dá, não posso mais deixar minha mãe sofrendo.
na mão do meu pai, eu não posso deixar isso. Então ele arma uma armadilha. Ele fica ali escondidinho, quando Urano chega para pegar a mãe dele, ele mata o pai. Mata o pai, ele entra numa luta feroz com o pai, mata o pai, corta o órgão genital do pai e joga no mar. Do impacto do órgão genital do pai no mar vai nascer Afrodite, a mais bela das criações, a rainha do amor. Ok? E aí, esse titã, chamado Crono, ou Saturno para os romanos, vai assumir o controle. É a era dos titãs na Terra. Só que havia uma profecia. Essa profecia falava que um dos filhos de Saturno, um dos filhos de Crono, com a sua irmã Reia, iria matar o pai. Ou seja, ia repetir o que ele fez com o pai dele. Olha que louco. Ia matar o pai para prosseguir. Por isso, cada filho que esse titã tinha, ele matava, ele devorava, ele comia. Ok? Quadro de Goya, que eu acabei de falar. Mas, Luiz, o que isso tem a ver com a jaula de ferro? Vou te contar já já e vou te contar mais. Eu vou te contar por que essa história tem a ver com a tua vida. Vai seguindo, perde não. Fica aí com a gente, você vai gostar. Mitologia é um troço que eu gosto demais, tá? E fala fundo na gente, assim, sabe? Quando pega gostoso na gente. Então... E assim foi, ele foi devorando seus filhos até que Reia, cansada de ver aquilo, quando ela dá à luz Zeus, ela esconde o filho e na hora que Crono chega para devorar a sua criança, ela entrega para Crono um pacote cheio de pedra. Crono come, nem percebe, né? Já estava tão embrutecido e vai embora. Então Júpiter também resgata, Zeus, Júpiter são o mesmo, tá? Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos, resgata Poseidon e Hades, e eles fazem a titanomaquia, que é a guerra contra os titãs, quando eles destronam Crono e assumem o poder do Olimpo lá na Grécia. Ok, vamos pensar direitinho, passo a passo, e ver o que isso tem a ver com burocracia e tem a ver com a jaula de ferro. E mais... Vamos ver o que ele tem a ver com a tua vida a partir do que a gente está conversando desde a semana passada. Lei do ritmo. Lembra da lei do ritmo? Toda vez que você chuta o balde para um lado, faz muito aquela coisa, a vida vem e te arrasta para o outro lado para manter o equilíbrio. Então você está lá trabalhando de segunda a segunda, 17 horas por dia, não olha mais seus filhos, não olha tua esposa, não olha teu marido, trabalha, ganha dinheiro, ganha dinheiro, a vida vai pimba, um infarte. Por quê? Porque ela foi para o outro extremo para te obrigar a ficar quieto num canto. Você gasta sem limite, a vida vem pimba, te endivida, para você ficar quieto de novo e voltar para o seu centro de equilíbrio. Você guarda dinheiro, não sai para nada. Não vai com os amigos, não viaja, não investe em você, não bota esse dinheiro para circular. A vida vem e te dá um golpe. Você perde dinheiro pra caramba porque alguém entra na tua conta e limpa. Tudo isso é lei do ritmo. A gente viu em programas anteriores como você consegue controlar isso, manipular. Eu tenho tido muito cuidado com isso porque eu gosto demais do que eu faço. Então, se eu não tomo cuidado, eu vou ficar doente. Então, naturalmente, eu pego pelo menos uma vez a cada 15 dias, um dia para não fazer nada. Sabe o dia do ócio? Acordo tarde, vou tomar café, brinco com um gato, vou ler gibi, que eu adoro ler Turma da Mônica. É, gente, é assim mesmo, a gente mantém a criança interior ativa. E aí eu vou ficar tranquilo. Eu tento fazer isso, não é fácil. E você também deve. E aí entra a história da burocracia e da jaula de ferro do filósofo Max Weber e a história da titanomaquia para falar para você que você precisa manter a lei do ritmo. Vamos lá, ó. Urano representa a criação, criatividade, rompimento, ruptura. Ele representa essa fertilização intensa. Ele vem e faz, não tá nem aí. São as ideias dispersas, como se fosse o cabelo da medusa ali, sabe? Tá querendo morder todo mundo, aquelas ideias dispersas, vai criando qualquer coisa, fica no nível do pensamento, vai fertilizando tudo que passa pela frente e só faz porcaria. Saturno representa o oposto. Ele representa limite, representa maturidade, representa passo a passo.
e ele intervém. Quando ele interfere na história de Urano, nasce o amor, nasce a beleza. Ou seja, toda vez que um poder muito grande de criação entra pelo crivo da lógica, da postura, da maturidade, do limite, da regra, surge o amor do outro lado, surge a beleza. Olha que legal, surge a burocracia. Para você que entrou agora, eu sou Luiz Júnior, Oráculos e Mistérios, e a gente está falando um pouquinho sobre uma doideira completa, juntando filosofia, mitologia e a tua vida, tá? E quadro, estamos falando de um quadro de Goya aqui. Olha só, qual é o problema? Quando essa intervenção do limite, da seriedade, da disciplina fica muito forte, ele vai destruindo as próprias criações. Vem a jaula de ferro, te aprisiona. Então veja, depois que Saturno faz a intervenção, de cara nasce Afrodite, a beleza, o amor. Só que ele começa a devorar os seus próprios filhos. E aí não tem o que ser feito, você vai destruir tudo. Até que surja alguém para te tirar desse meio. Vamos trazer para a tua vida? A gente sabe do valor da disciplina. É absolutamente necessário você ter disciplina. É necessário que quando você tenha um projeto, sei lá, eu quero muito viajar no final do ano, eu quero mochilar, sei lá, pela América do Sul. Mas eu não tenho um centavo, nem sei como fazer. O que você vai fazer? Vai preparar, vai pesquisar, vai ver de onde você pode tirar dinheiro, vai disciplinar, falar, puxa vida, eu vou ficar esse ano, eu não vou no cinema, nem vou sair muito para guardar essa grana. Eu vou trabalhar, eu preciso, porque se eu depender só do que eu ganho, eu não vou conseguir fazer. Então eu vou criar alguma coisa extra, vou trabalhar com uma outra coisa, esticar o meu tempo para poder realizar o meu sonho. Isso é disciplina, isso tem a ver com a burocracia do Max Weber. Só que quando você começa, eu tenho que, limite, regra, não pode, vem a destruição, vem o aprisionamento da tal da jaula de ferro. Ó que doideira, pessoal. Quer dizer então que disciplina demais te faz mal? Faz. Regra demais, disciplina demais, limite demais, tens que demais, limita a tua ação. Num extremo, muito extremo, aparece Hannah Arendt, que ela estudou o caso de um general nazista que dizia que simplesmente ele fez tudo aquilo porque ele recebia ordem. No extremo está isso. No extremo está o fato de que você vira um robô. Quando você tem limite demais, regra demais, tem que demais, nada pode, nada deve, não se permite ter o prazer, você vira um robô. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque pela lei do ritmo que a gente falou agora há pouquinho, você está exagerando. Se você está exagerando, a vida vai trazer compensações do outro lado para você retornar a um estado de equilíbrio. E aí vem os problemas, os pepinos. Vem a perda de oportunidades por você ser excessivamente detalhista. Vem a perda de oportunidades porque você não se permitiu. Vem a doença, vem o recalque. Vem a construção de um inconsciente tão ferrado que ele vai ferrar a tua vida. Ai, Luiz, que horror, então como é que eu resolvo isso? Olha só, não existe magia nessa situação. Não existe acender vela, não existe abrir tarô, não existe olhar astrologia. Existe você se permitir. Você está numa fase que você está guardando grana porque você vai fazer um projeto qualquer. Você vai comprar tua casa. Se permita de mês em mês sair um dia e comer um pastel na feira. Se permita ver os amigos. Se permita fazer qualquer outra coisa para te tirar desse momento. Depois você volta para a disciplina. Depois você volta para a regra. Depois você volta para a maturidade. Para que você possa não ser arrastado pela vida quando ela exigir. Então a gente até vive num momento em que nós estamos vendo isso muito forte, principalmente nas escolas, né? Ah, tem que ter disciplina demais. Mas a gente está indo para um extremo que só vai trazer problemas. Percebe? Então, o que a gente vai
fazer com a nossa vida? Naturalmente, a gente vai usar a lei do ritmo para voltar para o centro, para nunca deixar que a nossa vida entre na jaula de ferro, para nunca deixar na nossa vida que Crono devore os seus filhos, para nunca deixar na nossa vida que a destruição apareça. Veja, a disciplina é absolutamente necessária para que Afrodite nasça. A disciplina, a maturidade, o limite, a regra são absolutamente necessárias para que nasça o amor e a beleza. Só que, parafraseando outro filósofo, o Friedrich Nietzsche, Nietzsche falava uma frase bem intensa. Ele falava assim, ó, se você entrar no abismo, você vai olhar para o abismo, só que o abismo vai olhar para você. Então, qual é o risco do excesso de disciplina? Você achar que aquilo é o certo e ficar presa eternamente nisso. Então, vamos permitir, né, pessoal? Vamos nos permitir, vamos deixar a vida também trazer a tranquilidade. Depois volta. Passado um dia, volta ali para aquilo. Você não vai morrer se você comer um hambúrguer. Você não vai morrer se você parar um segundo para comer um pastel. Você não vai morrer se você deixar de trabalhar um dia para sair com teu filho, para sair com a tua esposa. Não vai morrer, a tua empresa não vai quebrar. Não adianta você achar que sem você ela não anda, porque ela anda sim. Uma das coisas mais impressionantes que acontece quando a gente é CLT, e eu já fui, tá? É você perceber que a empresa continua existindo, mesmo sem você. Você tá lá, você jura para todo mundo que sem você a coisa não anda. Não, eu tenho que fazer. E aí você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, manhã, tarde e noite, fica ali disponível, porque sem mim nada anda. Chega um dia que a lei do ritmo vai falar assim, amigo, chega. E aí a empresa te demite. Aí você sai frustrada, porque aconteceu isso. Aí o que mais dói depois é perceber que a empresa continuou, mesmo sem a sua presença. Tá legal? Lei do ritmo. Cuidado com os exageros. Existem certas coisas que nada vai trocar, nada vai substituir. Que adianta você trabalhar pra caramba pra comprar pro teu filho o videogame do ano? De que adianta você trabalhar pra caramba pra levar teu filho pra Disney se você não esteve presente nos melhores momentos? De que adianta fazer tudo isso para dar o melhor para sua esposa, para trazer o bom e melhor para ela se você não está ao lado dela? De que adianta você, mulher, fazer tudo isso se você abandona a família? Cuidado com a jaula de ferro. A jaula de ferro pode botar você sempre em encrenca. Tá legal? Olha, eu fui falando e agora falta 5 minutos para acabar, pessoal. Olha só, o programa Oráculos e Mistérios, caso você tenha gostado, tá? Se não gostou também, tá? Para falar para todo mundo, olha como é legal ouvir o Luiz Júnior. Se você não gostou, você pode falar também, tá? Não, tem tipo de mentira que você pode falar, tá? Se você não gostou, você pode falar por aí que você gostou pra caramba do meu programa. Tem problema nenhum, ninguém vai ligar e você ainda ganha umas estrelinhas na hora de ir pro céu, tá? Agora, se você gostou, o nosso programa acontece todas as quartas-feiras, tá legal? Quartas-feiras, 19h30, é o horário oficial do Oráculos e Mistérios. A gente traz todo esse componente aqui, a gente fala, a gente traz mitologia, filosofia, entrevistas. A gente também abre para quem está aqui pelo TikTok, para quem está pelo Instagram, para quem está no YouTube aqui da rádio, tá vendo que eu tô com meu bolinho aqui de baralho cigano. Aqui não vai dar tempo, tá? Eu trouxe preparado. Acabei falando que nem um papagaio e aconteceu que não deu tempo, tá? Então, mas assim, na quarta-feira, toda vez, 10 minutinhos antes de terminar o programa, eu tô aqui com meu baralhinho para responder tuas perguntas, tá? Você deve estar se perguntando, Pombas, eu não entendi nada do que o Luiz Júnior faz, né? Porque eu falei, e é sempre assim os programas. Tem meu site, tá? Entra lá no www.luizjuniorastral.com.br. Luiz com Z. luizjuniorastral.com.br. A gente trabalha com terapias holísticas. Eu sou terapeuta holístico certificado pela ABRAF, a ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Também sou astrólogo. A base do meu trabalho é a astrologia.
pertenço ao Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, Sinarge. Também sou terapeuta holístico, como eu falei, baralho cigano, tarô, fitoterapia, radiestesia, florais. E também fundei agora, muito recentemente, a Escola Eclipses. A Escola Eclipses, logo vou estar divulgando aqui o site direitinho, tá? Mas a gente já teve o primeiro curso. Esse fim de semana foi o nosso primeiro curso de baralho cigano e mandala astrológica. Pessoal, foram 14 horas de curso, um grupo super legal. Conversamos por 14 horas sobre baralho cigano, sobre adivinhação, sobre psicologia analítica, sobre psicanálise. Entramos a fundo na mandala cigana, vimos cada casa de mandala cigana para você poder, da mandala astrológica, desculpa, para poder você abrir o seu baralho cigano e fazer uma interpretação completa para o teu consulente. Foi um curso hiper legal. Nós abrimos esse curso para 10 vagas e lotou. Teve todas as 10, teve gente querendo entrar no dia, mas já não podia mais. A gente não conseguiu abrir. Então já tem gente na fila para o próximo, tá? O próximo acontece em setembro. Para quem quiser saber mais dos cursos, a gente não vai parar em baralho cigano. A gente está abrindo um curso de reiki xamânico, iniciante, praticante. Estamos abrindo o curso de astrologia. Curso de astrologia, eu deixo você pronta para atender, tá? Você vai sair atendendo como um profissional consciente do trabalho que você faz. Curso de radiestesia. Estamos abrindo agora, eu estou fechando uma parceria com uma professora especialista em felicidade. Nós vamos trazer a ciência da felicidade também para a Escola Eclipses. Se você gostou e se interessou, manda um zap para mim. Manda lá, ó, assim, ó, Luiz, eu te ouvi lá na Vibe Mundial, quero saber sobre os cursos. Luiz, eu te ouvi na Vibe Mundial, quero saber sobre atendimento. Anota aí meu zap, tá? É DDD 11 98721 9413. Repetindo, DDD 11 98721 9413. Mas eu vou te pedir uma coisa, não liga não, tá? Porque o meu telefone, vocês sabem como é difícil ter celular hoje em dia, né? Porque aquelas empresas ficam te ligando o dia inteiro. Não adianta nada cadastrar naquele site lá, porque continua a mesma coisa. Liga 10, 15, 30 vezes. Então o que eu fiz? Botei um bloqueador. A chamada telefônica é bloqueada, tá? Mas não é porque eu não gosto de você, não. É porque realmente, se eu for atender tudo, eu passo o dia atendendo as empresas que ficam ligando para oferecer serviço e não consigo atender ninguém, né? Então manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Ah, Luiz, mas eu não tenho WhatsApp, manda SMS. SMS vai que é uma maravilha. Se você também não tem, você pode entrar pelo site e mandar uma mensagem para mim. Pede para alguém lá, fala assim, você pode entrar no site para mim? Aí preenche, manda mensagem, eu te respondo no dia, tá bom? Para a gente bater um papo, para a gente se conhecer, para você conhecer esse mundo maravilhoso dos oráculos e mistérios. Tá legal? Bom, infelizmente acabou. Adoro estar com vocês, mas eu tenho que ir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.